Então, temos aqui a Joana Neto, temos o João Almeida e o Albino. O Albino vocês não conhecem. Nunca. Eu quero dizer-vos que o João Almeida veio de Cabo Verde, está aqui connosco. Já vem há muito tempo às correntes espíritas, já é nosso companheiro há muito tempo aqui nas correntes. É um prémio Camões. E com certeza vamos contar aqui histórias, porque ele é um contador de histórias exímio. A Joana, a mesma coisa, vai-nos contar uma história, duas, três, aquelas que vocês entenderem, e depois isto é sobretudo uma conversa. É uma conversa, vamos ter aqui. É o que acontece sempre nas correntes escritas, são conversas entre os escritores e os leitores. Correntes escritas têm isto de singular, é que não há distâncias entre escritores e leitores. Portanto, os que estão aqui agora, neste momento, com certeza, se não leram nada dos escritores que estão aqui, vão ter a curiosidade de ler. Isto aconteceu muitas vezes nas correntes escritas. Eu lembro que a Paulina Chiziane veio a primeira vez e a certa altura as pessoas ouviram as histórias da Paulina e foram todas comprar o livro da Paulina à Feira do Livro que temos. Uma Feira do Livro que está em frente ao Garrete, uma grande tenda que está lá, e estar em frente ao Garrete é a mesma coisa que estar aqui. Portanto, daqui até ao Garrete é distante, não é? Não vão ao pé, vão de carro, com certeza. Ou de bicicleta, também dá para ir. E, portanto, eu quero agradecer ao Presidente da Junta, ao Ricardo, e a toda a Junta, a todas as pessoas aqui, por terem disponibilizado este espaço, porque este ano nós conseguimos, são os 25 anos das correntes, e conseguimos uma coisa extraordinária. Vamos a todas as freguesias do concelho, desde a Póvoa até Balazar, que é a freguesia mais distante. E, portanto, todos os fregueses, que são aqueles das freguesias, poderão ter acesso à literatura, poderão ter acesso aos escritores que nos visitam este ano. E nós vamos continuar a fazer com que se leia cada vez mais na Póvoa do Varzim, que é o mais importante. É ler, porque ao ler nós sabemos mais, sempre, com certeza. Joana, obrigado. Obrigado também, Joana. A ti não te agradeço. Queridos escritores, queridos amigos, Joana Berto e o grandíssimo grandíssimo Germano Almeida, como grandíssima é a Joana Berto, do modo como os vou apresentar. E um abraço para os queridos argivaienses. Para mim é um consolo enorme olhar para os vossos, porque eu nasci aqui, eu fiz-me menino aqui, eu fui o resultado de um rapaz de uma pequena casa agrícola de 3 vacas, uma agricultura de subsistência. A minha mãe era a doméstica, no fundo era que fazia agricultura e que tratava das hortas e dos bezerros e de tirar o leite e de levar o leite ao posto. O meu pai era ferroviário, a minha mãe às vezes dizia que eu era estrangeiro, porque raramente eu trabalhava em turnos e raramente eu via. Depois também era muito alto, de maneira que é como ao Germano, eu para olhar, depois caçava muito, de maneira que havia muito pouca cabeça. E foi aqui que eu andei, eu recordo-me de sair ali de casa com 3, 4 vacas, vir aqui para um campo aqui, vinha para a pastagem e então havia um sinal, de facto, o sinal que era para de regressar o gás a casa, era eu do campo onde estava, ver a chaminé da minha casa, e quando a chaminé estava a deitar aqui o cheiro a fumo, não é? O cheiro a fumo, eu sabia que estavam já a preparar a água, a aquecer a água para o gado, e quando chegava a casa misturavam a água com o farelo, não é? E para dar aos animais. Era esse o meu relógio, que é o relógio que está naquele mar que vocês nos chegaram a tempo, que é de um mar que tem ali um poema meu não, o poema é nosso, porque a obra passa a ser, quando a gente a faz, a entrega é do coletivo, a obra literária, não é?
é de um coletivo. E é óbvio que em mim reflete toda uma pluralidade perene. Aquilo que está ali é mais ou menos isto: para a giva e voo, eu sou de lá, com casca, carvalho, eucalipto e pinheiro me confundo, e com mosto e com lama ungia a minha alma, que é este mundo. Sabe o que é isto? É este berço e esta tábua, são as nossas residências, digamos, são as nossas residências de matriz, que são as nossas residências artísticas e criativas, e de convívio, e de relação, e de estado, e de civilidade para com o outro, para com o mundo, para com apesar dos maus augúrios que há por aí, com o mundo fraterno das nossas casas, da nossa vila, da nossa cidade, da nossa aldeia e do nosso país. E o obrigado pelos vossos rostos é um rosto que me comove imensamente. E obrigado a olhar nos olhos, sei que é o mais importante para que resida em nós, digamos, a liberdade de sermos seres humanos e não propriamente os seres do poder, com o devido respeito pelos seres dos distribuidores da humanidade, que é aquilo que nós atingimos. E a Manuela falou-me aqui numa coisa para a nossa mesa, que era a importância da literatura, da poesia, da palavra, na defesa da liberdade. Todos nós temos uma missão na vida, todos nós temos, digamos, um poder na vida, se for mais nada eu familiar, e é de educarmos os nossos filhos, termos os nossos filhos, de o contemporizarmos, de fazê-los deles homens, de fazê-los deles mulheres, de fazê-los deles seres viventes, seres alegres, seres orgulhosos dos seus e transportarem isso para os vindouros. Eu costumo dizer ao meu que eu não morro, nós transmitimos-nos, porque havendo essa glória de sermos felizes e de transportarmos essa beleza, que é a beleza da liberdade e da responsabilidade. E é um prazer enorme estar com queridos e trazer, é isso, este facto das correntes de escritas regressarem ou semearem este encontro de homens e de mulheres criativas numa freguesia, numa aldeia, onde muitas vezes se diz, o povo, o povo é um povo sábio. Todo o povo é sábio. Aliás, o António Leite tinha uma coisa que escreveu que era: eu não tenho vistas largas, nem grande sabedoria, mas dou umas horas amargas lições de filosofia. Ou seja, este pensamento, esta sabedoria, esta sageza que a minha mãe tinha, que fazia contas, que fazia com uma rapidez enorme, e lia-me provérbios, e que me encantou na vida, como a partir do almanaque, e depois mais tarde o meu irmão mais velho, o Luís Diamante, me conheceu o Ório, e esse já me trouxe com 10 anos longe de diferença, já me trouxe o Eninho para casa, e então eu começava a devorar aquilo tudo, apesar de não ser romancista. Ora bem, vamos ao que interessa. Eu vou começar pelas senhoras, se não se importa, meu querido amigo Germano. Joana Berto é escritora e dramaturga, está ligada ao teatro, nasceu em Lisboa, posso dizer a data, em 1982, novíssima, licenciada em Desenho da Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, doutorado em Estudos Culturais pela Saint-Louis Bigam, European University Viadrina, na Alemanha, Deutschland, onde tenho lá o meu rapaz também. Publicou vários romances, livros, contos e literatura. Temos o nosso, está aqui a Isolina. Ecologia, por exemplo, contos e literatura infantil. Ecologia, foi finalista, voltamos aos prémios, foi finalista do Prémio Oceanos em 2019, finalista do Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores da APE, finalista do Grande Prémio de Literatura DST e nomeado ao Grande Prémio da Magistratura de Literatura Fantástica Portuguesa em 2019. Prémio Amália Vaz de Carvalho para o seu primeiro romance Diálogos para o Fim do Mundo e muitos outros prémios. Eu depois faço a apresentação, mas vou começar por ela, depois falo do Germano. A Berto, há uma coisa que tenho aqui, algumas coisas para a Berto, porque ela de facto incendiou-me, de certo modo, a minha plataforma cerebral, em que tu no teu último trabalho, que é o Treinador, ensaio de 2023, falas da tua experiência enquanto nadadora e triatleta, de alta competição, atenção. Diz ela, escreveu isto, não é saudável ser atleta de alta competição. Disseste a este propósito,
E como estamos também nesta questão da literatura, da poesia, da palavra e da defesa pela liberdade, eu pergunto, achas que é possível haver um treinador para a liberdade? Bem, antes de mais, só agradecer a toda a gente nos presentes e Pinheiro Gibai, que torna possível este encontro. É uma grande alegria estarmos aqui hoje, estar aqui convosco, estar aqui tão bem acompanhada pelo Germão e pelo Albino. De facto, o meu treinador é o meu primeiro trabalho de não ficção. Eu sou da ficção, eu gosto de contar histórias e de escrever romances, mas aqui neste ensaio, que é o meu último título publicado, saiu agora há pouco tempo, de facto, visito as minhas memórias de adolescente enquanto atleta de alto rendimento, naquilo que o desporto tem de glorioso e também de sombrio, ou seja, nos sacrifícios todos que se faz e também no trabalho contínuo de superação. É um ensaio sobre isso. E a forma que eu arranjei de estruturar esse ensaio, de contar essa história, foi contando a história de 4 treinadores muito diferentes que eu tive, que acabam por ser como que 4 janelas para olhar para o desporto de uma forma muito diferente. Podiam ter sido, de facto só tive 4 treinadores, podiam ter sido 6, podiam ter sido 10. Mas cada um deles quase que são tão diferentes entre si, tinham culturas tão diferentes de desporto e de formação, que cada um deles quase dava um ensaio em particular e cada um deles sugere uma ideia de desporto e de crescimento diferente. E eu diria também que para a liberdade não é diferente. Eu acho que nós somos treinadores uns dos outros para o trabalho da liberdade. Da mesma forma que no ensaio, existe a figura do treinador empoderador, que confia, que nutre, que cuida, que faz crescer, mas também existe o treinador abusivo, que passa aos limites, que distorce. Também, ou seja, também fazemos isso uns pelos outros e também neste nosso caminho coletivo, porque eu acho que a liberdade é sempre uma negociação coletiva, não é qualquer coisa que atinjamos de forma absoluta e isolada, não é? É sempre esta negociação dos meus limites com os limites do outro, portanto, qualquer pessoa que de alguma forma invade ou questiona os meus limites está de uma forma inadvertida a ensinar-me uma lição, a ser o meu treinador, não é? A deixar-me praticar, nem que seja eu dizer agora a partir daqui não, ou a tornar-me mais flexível, tornar-me mais tolerante. Há pessoas que vêm à nossa vida para nos ensinar a ser mais tolerantes ou compreender uma situação de um outro ângulo. Portanto, apesar da metáfora ou da analogia nunca me ter ocorrido, não é? Porque realmente o ensaio é muito sobre desporto e corrida e resultados e performance, se eu tivesse que transferir aquela aprendizagem toda para o nosso exercício coletivo de liberdade, eu acho que seria bonito nós encararmos todos uns aos outros como treinadores, como pessoas, cada um de nós capaz do exercício total e absoluto da sua liberdade, mas em constante negociação pela liberdade do outro. Nunca um treinador é exacerbado e do eu sei, ou nunca do imposto. Ou seja, da liberdade o que está implícito nisto tem a ver, claro, com figuras autoritárias. Não faz sentido que as nossas vidas sejam totalmente governadas por uma linha autoritária ou totalitária que vem de cima para baixo, não é? Por isso é que claro que precisamos de governos e de hierarquias e de governantes, mas a nossa vida social, aquilo que é o nosso país, aquilo que é a nossa vida, tem que começar aqui, neste grupo. Não vai ser determinado por uma figura distante lá em cima. E que não se ofendam as figuras governativas presentes. Claro. Estou a falar, obviamente, a nível da vida de cada um, daquilo que... Ou seja, de não nos desresponsabilizarmos, não é? No fundo é isso, é participarmos naquilo que é a liberdade de todos e a nossa liberdade enquanto comunidades e não acharmos que tem que vir de algum outro lugar, tem que vir de nós. E eu acredito, imagino, pronto, eu sou de uma cidade grande, mas imagino que num lugar como
como este, em que as pessoas se conhecem mais umas às outras, em que negociam de uma forma diferente os espaços coletivos, as festas, os rituais, o que é que vai acontecer ao parque infantil, não sei, não é? Tomadas de decisão que vocês todos têm que tomar em conjunto de uma forma muito mais próxima do que se calhar em Lisboa, isto faça muito mais sentido e não devem estar à espera de uma decisão que vem lá alguns de Lisboa, por exemplo, de alguém que não conhece o contexto do que se passa aqui. É um bocadinho, para mim, para onde a analogia me leva. A sustentabilidade, digamos, da liberdade e até da própria liberdade, de certo modo, criativa, ou daquilo que nós temos a dizer, não estou a falar de neorrealismos, muito menos neorrealismo. O neorrealismo é que nos pode afligir, mas há toda uma motivação de intercorrespondência por uma riqueza enorme que adquirimos, que foi a riqueza de Abril, de 25 de Abril, e foi a custo e com muitos episódios de permeio, para que atinjamos uma liberdade democrática e não propriamente uma liberdade pingida de determinadas receitas sem qualquer tipo de fundamento, como há vários, ou pelo menos um, que a gente saiba, que é esse tal expansionista de um populismo, do mesmo modo que não pode haver populismos na literatura, senão também cairemos naquela questão que é a tal literatura light ou sabonete. E nós temos os sabonetes há por muito em muito lado. Não é? Aqui também te queria dizer se pode o treinador, no fundo já referiste a parte um treinador deflagrar, já disseste, em ex-máquina, não é? É isso que referiste e contrastaste, ou seja, eu é que sei, não dialogo, ou seja, a política do chicote e de não propriamente da consciência cívica e de estar participativa, não é? Ou inscrever o treinador como um alter ego, não é? Um alter ego, só ele é que tem o ego, só ele é que tem um eu exacerbado e um eu que diz que eu é que sou o Deus, como um Putin, e há muita Putinice, e há muitos Putines, não é? que nos surgem. E agora eu queria também da relação, digamos, como dramaturga, a tua relação com essa vivência dialogante com o público. Estamos em palco e temos aqui assistência num teatro, e é um teatro vivo, que vai haver aqui muita correspondência, espero haver um diálogo entre nós também, em breve. Como é que vês essa questão dessa relação? Eu sou dramaturga justamente para não ter que estar em palco. Ou seja, eu gosto de escrever as peças, mas odiaria ter ou seja, os palcos não são para mim nesse sentido. Gosto dos bastidores, gosto de estar quieta em minha casa a pensar nas ideias. E gosto de ser surpreendido depois com a obra também? Sim, gosto muito do trabalho com os atores, gosto muito de ver, ou seja, obviamente quando uma pessoa está a escrever uma peça de teatro, ela já está a acontecer na sua cabeça, não é? Há um filme mental e eu imagino certas frases ditas de certa maneira, com certo tempo, e claro, depois aquilo vai ser processado por muitas outras criatividades, do encenador, dos intérpretes, vai ter um desenho de luz, vai ter tantas variáveis que nunca fica sequer perto daquilo que eu imaginei. E por isso é que alguns dramaturgos, por exemplo, não gostam de ir ver as suas peças encenadas, porque, obviamente, às vezes eu tenho a sensação, na minha cabeça era mais interessante, mas também acontece muitas vezes, e acho que me foco nelas, que não é que fique mais interessante em palco, fica diferente, é simplesmente surpreendente. Eu não tinha imaginado que esta frase podia ser dita desta maneira, ou que este silêncio depois desta frase faria tanta diferença, ou que este texto que eu escrevi para ser dito assim, de repente dito de costas ou de pernas para o ar, tem um efeito completamente diferente. E o teatro é maravilhoso nestes dispositivos, não é? Nessa criatividade lá está, voltamos um bocadinho à resposta anterior. É uma gestão de liberdades e de criatividades de um coletivo, enquanto na literatura eu acabo, claro que eu trabalho com muitas pessoas, editores e revisores, mas o texto acaba por ser meu e eu não negocio com ninguém. Mas a peça de teatro é um labor coletivo. Tudo, ou seja, o dramaturgo é só mais um elemento, o texto é só mais um elemento
de uma série de criatividades que ali estão. E voltamos à questão também da liberdade interpessoal. Já houve períodos da história do teatro em que o texto, obviamente, hierarquicamente era o ponto de partida da peça e era o elemento mais importante e tudo se submetia. Mas hoje em dia o teatro contemporâneo, ou pelo menos o teatro que eu pratico, para o qual fazem encomendas, é uma coisa muito mais negociada entre... Eu escrevo, mas é quase como... O meu texto é quase como uma sugestão, não um livro de regras. E isso faz com que depois a peça possa ser muitas coisas. Isso é muito interessante. Com liberdade para o ensinador. Para toda a gente que estiver envolvido. O ensinador também tem... Achas que o ensinador também tem aquilo que se diz muitas vezes dos cineastas em relação aos romances, que depois levam-nos ao cinema, achas que o ensinador também deve ter a sua liberdade criativa para... Todos os elementos, o ensinador, claro, pode levar a peça para um universo completamente diferente do que eu sonhei quando escrevi o texto. Mas todos os elementos, o figurinista, cada intérprete, o desenho de luz, a sonoplastia, tudo que converge ali para fazer a peça de teatro vai ter a sua liberdade criativa. Claro. É como muitas vezes pensava-se que vamos com o cineasta ou o ensinador no teatro tinha que levar a peça escrita do escritor ou do dramaturgo, apresentá-la tal e qual. Nós sabemos que isso não. Por exemplo, aqui em Argivai foi rodado um filme, parte de um filme do Manuel de Oliveira, que foi do Espelho Mágico, de uma obra da Agostina Bessa Luís, e eu que recordo, na altura tu ainda viste isso, o João Marques foi um dos guionistas desse mesmo filme. A obra era sobre uma obra como é que se chamava? Da Agostina. Porquê que ele veio aqui a Argivai? Porque a Agostina, o pai, estava relacionado também com os jogos e o casino, e empresário na Póvoa de Varzim. A Agostina Bessa Luís, a menina, foi para aquele Colégio Sagrado Coração de Jesus, né? Ali junto à Igreja da Senhora das Dores. E então as freiras não, chamam-se, não eram freiras, eram tipo irmãs, assim, pronto, mestras, traziam as meninas até Argivai, que era para o cheirinho telúrico da erva, não é? Que o ar diz aqui dentro dos costados, e chegavam ali, aqui é um cruzeiro que tem aqui à virada. O cruzeiro da igreja, que ainda lá está, e então dançavam o giroflé, giroflé, eu fui hoje da celeste, giroflé, giroflé. Isto foi aqui filmado aqui, e a Agostina Bessa Luís estava zangada com um filme. E porquê? Porque o Oliveira distorceu muita coisa daquela, chegaram até a ficarem um bocadito, não foram zangados, né? mas chegaram a ficarem um bocadinho... Durante algum tempo não falaram. Não sei, não fazia tempo, porque também não estava lá, mas fala-se disso de certo no limite. Portanto, é para mais ou menos sabermos o que é a liberdade, saber aqui alguém que queira iniciar uma peça de teatro aqui na freguesia, pode seguir à vontade, mesmo que alguém lhe ofereça a peça, ele na sua alegria de criativa e com os atores belíssimos que tem, aqui já teve teatro e belo nos anos 70 e 80, acho que deve pôr mãos à obra, que também é esse modo sentido também da nossa presença. Antes de eu passar ao Germano, vou fazer uma outra coisa à Joana Berto, que é o seguinte: o criador, o romancista, o dramaturgo, neste caso a dramaturga que está aqui presente, eles fazem aquilo, não sabemos como é que eles fazem. A gente fica espantado. Eu pergunto, o que é que às vezes está na origem de fazer este romance, ou o conteúdo, ou seja, a ação do romance, ou então de uma peça de teatro. O que é que tu... o quê? Nos poetas diz geralmente que há uma... Quer dizer, eles tratam logo sobre o problema, que é uma iluminação. A iluminação de Natal, isso aparece no céu. Mas como é que isso surge? Depois eu vou passar depois a palavra ao Germano também. Mas já agora... Essa é muito difícil, nem sei bem o que responder, porque há tantas respostas. Pode ser até questão da angústia ou do fingimento, não é? Sim, eu acho que a inspiração está em todos os lugares. O centro do meu trabalho ainda é os romances, a ficção. Eu, na realidade, eu dedico-me à dramaturgia também como forma de subsistência, porque é isso que me dá dinheiro, sejamos práticos, não é?
Portanto, o que está na origem de uma peça de teatro é uma encomenda de alguém. Sim, já tínhamos falado, exatamente. O que está na origem de um romance que ninguém me encomenda e que eu escrevo de mim para comigo, aí já é mais pessoal, já são inquietações minhas, já coisas que eu penso sobre as quais quero pensar, quero resolver na ficção. Agora, porque é que uma coisa que eu não sei dizer é porque é que da quantidade de ideias que surgem o tempo todo, porque é que umas às vezes agarram-se à canela e não largam mais até que a gente as escreva e outras vão indo e vindo, isso não sei dizer, mas eu acho que tem a ver com estar vivo, estar desperto, estar atento ao mundo, ter curiosidade, ter vontade de pensar através das histórias. Por exemplo, eu tenho uma coisa que é, eu não sou daqueles escritores que quando começa a escrever sabe o princípio, meio e fim da história. Eu só sei uma frase, uma personagem, uma imagem. Então eu própria sou a minha primeira leitora, porque eu escrevo porque quero saber o que é que vem a seguir. E isso acaba por me manter motivada. Não sei se serve como resposta, mas é uma pergunta muito difícil. Também, estava a ouvir a Joana, também pode-se fazer teatro, digo eu, a partir de um tema, por exemplo, o racismo. Pode fazer teatro. Claro. Eu lembro que Augusto Boal, o dramaturgo brasileiro, em Londres, a certa altura, fez o teatro invisível. Ou seja, o teatro invisível o que é? O teatro invisível, ele por exemplo, está num ferry, o ferry boat, e de repente vira-se uma senhora que vê um negro sentado, diz: tens que levantar para me dar lugar. Eu sou inglesa, tu não és, portanto faz favor de levantar. Eram só atores, não é? Só que as pessoas que estão lá não sabem que eles eram atores. E portanto, a partir daí começa a desenvolver-se a peça. Eles que eram atores saem de cena e as pessoas começam a discutir entre elas e começam a falar sobre o racismo, não é? Sobre as fobia, sobre expulsar os imigrantes e não sei o que mais. E umas tomam um lado, outras tomam o outro e estão ali na discussão. E entretanto os atores já saíram todos lá e eles continuam, eles é que são atores. A expressão de uma naturalidade da própria peça. E a ideia era, quando eles chegassem a casa, ir discutir sobre o racismo, claro, com a família, com os amigos e tudo mais. Portanto, também não sei se já experimentou fazer uma peça desse género, a Joana, ou não? Eu já fiz todo tipo de peças e muitas vezes começa assim com um tema. Precisamos de fazer uma peça sobre a imigração, ou sobre a carestia das casas, ou sobre a crise da habitação. Ou, às vezes começa assim, depois uma pessoa em grupo vai-se afunilando e perceber-se o que é que vai realmente ser a peça. Mas passa um bocadinho sempre por esse teatro do dia-a-dia, não é? Da vida comum, de todos sermos, no fundo, esta ideia de todos sermos participantes destas histórias que lemos e vemos e vemos. Por isso é que ler e ir ao teatro também nos diz tanto, não é? Porque há uma troca ali entre nós e os personagens, não é? Nós vivemos estas vidas alternativas através da ficção. E o teatro tem algo muito importante que é, vá lá, o cinema não é a mesma coisa, porque no teatro estamos ali a respirar o mesmo ar dos atores. Eles podem se enganar. Sim, não é? É muito mágico. Pode acontecer ali o erro, enquanto que no cinema não, o cinema sai tudo direito, é sempre a mesma coisa. Uma peça. É inestável. E pode haver diálogo, sim, de vez em quando até há diálogos. E a peça, na sua repetição, pode ser diferente. Sim, é muito diferente. Eu acho que quando tenho, às vezes, uma peça em cena vários dias e vou vários dias, muda, não digo radicalmente porque é a mesma peça, mas a energia do ator está diferente, muda tudo, é lindo. É.